Você já parou para pensar no que acontece quando dissolve sal na água? Parece mágica, não é? Cristais brancos que desaparecem como se fossem engolidos pelo líquido. Mas o que está realmente acontecendo ali é uma das descobertas mais importantes da história da ciência. Uma descoberta que levou décadas para ser aceita e que rendeu um prêmio Nobel a um cientista que quase viu sua carreira afundar antes mesmo de começar. Hoje vamos contar a história real de como descobrimos que a matéria pode se dividir em pedaços invisíveis carregados de eletricidade. Que, ao contrário do que os livros costumam sugerir, não foi um único gênio tendo um lampejo de inspiração. Foi uma saga de mais de 70 anos, com ceticismo, rejeição acadêmica e uma reviravolta que mudou para sempre a forma como entendemos a química. Londres, início do século XIX. Tudo começa com um fenômeno estranho que ninguém conseguia explicar: a eletrólise. Quando os cientistas passavam corrente elétrica através de líquidos, água salgada, soluções ácidas, metais dissolvidos, algo fascinante acontecia. O líquido literalmente se desmanchava. Em 1800, Alessandro Volta havia inventado a primeira bateria funcional da história. Uma pilha de discos de cobre e zinco separados por tecido embebido em salmoura. E quando você conectava essa pilha a eletrodos mergulhados em água, bolhas começavam a subir. Hidrogênio de um lado, oxigênio do outro. A água estava sendo decomposta pela eletricidade. Humphrey Davy, um dos químicos mais famosos da Inglaterra, levou esse experimento ao extremo. Usando correntes elétricas enormes, ele conseguiu decompor substâncias que ninguém jamais havia conseguido separar. Em 1807, isolou potássio metálico pela primeira vez. Depois veio o sódio. Depois o cálcio, o magnésio, o bário. Mas havia um problema colossal. Ninguém entendia como aquilo funcionava. O que era a eletricidade, afinal? O que ela fazia com essas substâncias? E por que, misteriosamente, certas partes das moléculas sempre migravam para um eletrodo, enquanto outras sempre iam para o lado oposto? É aqui que entra Michael Faraday. Faraday não nasceu em berço de ouro. Filho de um ferreiro, começou a trabalhar aos 14 anos como encadernador de livros. Mas enquanto encadernava, ele lia e ficou obcecado por ciência. Eventualmente, conseguiu um emprego na Royal Institution como assistente de Humphrey Davy. E Faraday tinha um talento raro. Ele não apenas fazia experimentos, ele os organizava, media, registrava tudo. E, acima de tudo, procurava padrões. Nos anos 1830, Faraday decidiu investigar a eletrólise de forma sistemática. Testou dezenas de substâncias, sais, ácidos, bases, metais dissolvidos, e começou a perceber algo fundamental. Não importava qual substância ele usasse. O padrão era invariável. Quando a corrente elétrica passava pela solução, certas partes migravam para o polo positivo e outras para o polo negativo. Nunca o contrário. Nunca as duas direções ao mesmo tempo. Mais intrigante ainda, a quantidade de substância decomposta era perfeitamente proporcional à quantidade de eletricidade que atravessava o sistema. Dobrava a corrente, dobrava a decomposição, triplicava. Faraday percebeu que estava diante de algo profundo. Algo sobre a própria natureza da matéria e da eletricidade. Mas como descrever algo que ninguém nunca havia descrito? Faraday precisava de palavras novas. Ele escreveu a William Whewell, um filósofo e linguista que adorava criar terminologia científica. Whewell propôs, e Faraday adotou, termos que você provavelmente já ouviu. Íon do grego, aquele que vai. Cátion, o íon que vai em direção ao cátodo, o polo negativo. Ânion, o íon que vai em direção ao ânodo, o polo positivo. Eletrólito, a substância que pode ser decomposta eletricamente. Eletrólise, o processo em si. Pela primeira vez, a ciência tinha um vocabulário preciso para falar sobre esses fenômenos. Faraday também estabeleceu duas leis matemáticas da eletrólise que são válidas até hoje. Primeira, a massa de substância decomposta é proporcional à carga elétrica que passa. Segunda, para uma mesma quantidade de carga, a massa decomposta de diferentes substâncias é proporcional aos seus equivalentes químicos. Essas leis sugeriam algo extraordinário, que a eletricidade poderia ser granular, composta por unidades fundamentais. Décadas mais tarde,
essa intuição seria confirmada com a descoberta do elétron. Agora, uma ironia que poucos conhecem. Apesar de todo esse trabalho brilhante, Faraday não acreditava que os íons fossem partículas reais. Isso mesmo. O homem que nomeou os íons e descreveu seu comportamento com precisão matemática era profundamente cético em relação à teoria atômica. Para ele, átomos eram especulação filosófica, não fatos experimentais. Íon, para Faraday, era apenas um termo conveniente para descrever o que acontecia durante a eletrólise, não uma afirmação sobre a realidade física da matéria. Era como ter um mapa detalhado de uma cidade, mas acreditar que a cidade era apenas uma convenção cartográfica. Avançamos 5 décadas. Suécia, 1884. Um jovem químico chamado Svante Arrhenius está prestes a defender sua tese de doutorado na Universidade de Uppsala. Arrhenius passou 4 anos medindo a condutividade elétrica de centenas de soluções, variando concentrações, temperaturas, tipos de substâncias. Seus cadernos estavam repletos de números, e nesses números ele enxergou um padrão que ninguém mais havia notado. Sua conclusão era tão radical que beirava o absurdo para a época. Arrhenius afirmou o seguinte: quando você dissolve sal em água, as moléculas não precisam da eletricidade para se separar. Elas já estão separadas. Os íons já existem na solução, mesmo sem corrente elétrica alguma. Pense no tamanho dessa ideia. A visão tradicional era que a corrente elétrica criava os íons, que a eletricidade quebrava as moléculas e produzia essas partículas carregadas. Sem voltagem, sem íons. Arrhenius inverteu completamente essa causalidade. Os íons já estão lá. A corrente elétrica apenas os faz se mover. A comunidade científica reagiu com ceticismo e, em alguns casos, com sarcasmo. Como assim sódio e cloro flutuando pacificamente na água? Sódio metálico explode ao tocar na água. Cloro é um gás venenoso. Estaria Arrhenius sugerindo que veneno e explosivo convivem harmoniosamente dentro do seu copo d'água? A resposta de Arrhenius era sutil. Não são átomos neutros. São íons, partículas carregadas que se comportam de forma completamente diferente de seus equivalentes neutros. Mas em 1884, isso soava como heresia. Arrhenius, no entanto, não estava vendendo fantasia. Ele tinha evidências. Evidência número 1. Condutividade anômala. Soluções de sal conduzem eletricidade muito melhor que água pura. Mas o mais interessante, quanto mais você dilui a solução, maior a condutividade por molécula. Isso só fazia sentido se as moléculas estivessem se separando em partículas carregadas conforme você adiciona mais água. Em soluções concentradas, a separação é parcial. Em soluções muito diluídas, praticamente todas as moléculas estão dissociadas. Evidência número 2. Propriedades coligativas. Quando você mede o ponto de congelamento de uma solução de NaCl, ela congela a uma temperatura muito mais baixa do que o esperado, cerca de 2 vezes mais baixa. Por quê? Porque o abaixamento do ponto de congelamento depende do número de partículas na solução, não da massa. E se cada molécula de NaCl produz 2 partículas, um N a mais e um Cl menos, então o dobro do efeito faz sentido. O mesmo padrão se repetia com pressão osmótica, pressão de vapor, ponto de ebulição. Todas as propriedades que dependem da contagem de partículas apontavam na mesma direção. Em 1884, Arrhenius submeteu sua tese. A banca examinadora da Universidade de Uppsala não ficou impressionada. Pelo contrário, consideraram a teoria fraca, especulativa, mal fundamentada. Arrhenius recebeu nota 4 em física, a nota máxima, mas apenas 3 em química, acompanhada de críticas duríssimas. Foi aprovado, mas humilhado. O equivalente acadêmico a um passou, mas não se anime. Imagine, 4 anos de trabalho, uma ideia que poderia revolucionar a química, e seus próprios professores tratando aquilo como um trabalho medíocre. A maioria dos cientistas teria desistido. Arrhenius fez o oposto. Imprimiu dezenas de cópias da sua tese e enviou para os químicos mais importantes da Europa. Pediu críticas, pediu que lessem, testassem, respondessem, e então aconteceu algo inesperado. Wilhelm Ostwald, um químico alemão brilhante, leu a tese e ficou eletrizado. Ele enxergou o que a banca sueca não enxergou.
uma explicação unificada para dezenas de fenômenos desconexos. Ostwald ficou tão impressionado que viajou pessoalmente a Uppsala para conhecer Arrhenius e tentar recrutá-lo para seu laboratório na Alemanha. Jacobus van 't Hoff, na Holanda, teve reação semelhante. Ele vinha medindo pressão osmótica e obtendo resultados que não se encaixavam nas teorias existentes. A teoria de Arrhenius explicava perfeitamente. Lentamente, outros cientistas começaram a testar as previsões da teoria iônica e descobriram que funcionava. Funcionava melhor que qualquer alternativa. Em 1903, apenas 19 anos depois daquela defesa de tese quase desastrosa, Svante Arrhenius recebeu o Prêmio Nobel de Química. O motivo? Em reconhecimento aos extraordinários serviços prestados ao avanço da química através de sua teoria da dissociação eletrolítica. A mesma teoria que seus professores consideraram medíocre era agora reconhecida como uma das maiores contribuições científicas do século XIX. Mas receber um Nobel não é o mesmo que ter uma teoria completa. Arrhenius propusera uma ideia elegante, mas ainda havia lacunas, problemas não resolvidos e décadas de trabalho pela frente. Wilhelm Ostwald dedicou anos a refinar a teoria iônica. Ele introduziu o conceito de grau de dissociação, a porcentagem de moléculas que efetivamente se separam em íons, e, crucialmente, demonstrou que a condutividade de eletrólitos fracos, substâncias que se dissociam apenas parcialmente, como o ácido acético, variava com a diluição exatamente como Arrhenius havia previsto. Não era aproximado, era matematicamente preciso. A lei da diluição de Ostwald permitiu pela primeira vez que químicos fizessem previsões numéricas sobre o comportamento iônico em soluções. Jacobus van 't Hoff atacou o problema por outro ângulo, a termodinâmica. Ele demonstrou que os íons em solução diluída se comportavam como moléculas de um gás ideal, desde que se levasse em conta que cada molécula podia produzir múltiplas partículas. A pressão osmótica de uma solução de NaCl era aproximadamente o dobro da pressão de uma solução de glicose na mesma concentração. Por quê? Porque NaCl produz 2 íons por molécula, enquanto a glicose não se dissocia. CaCl2 produzia cerca de 3 vezes a pressão. Por quê? Porque gera 3 íons, um Ca2+ e 2 Cl-. Não era coincidência, era consistência matemática. Mas ainda havia um problema. A teoria de Arrhenius pressupunha que a dissociação era sempre parcial, que mesmo substâncias como NaCl tinham moléculas inteiras e separadas em equilíbrio. Em 1909, o químico dinamarquês Niels Bjerrum propôs algo ainda mais radical. Nos chamados eletrólitos fortes, a dissociação é completa. Não existe NaCl não dissociado em água. Todo o sal está na forma de íons Na+ e Cl-, desde o momento da dissolução. Isso explicava por que a lei de diluição de Ostwald não funcionava para eletrólitos fortes, e forçou uma revisão importante da teoria original. O capítulo final dessa história, ou pelo menos o mais importante do século XX, veio em 1923. Peter Debye e Erich Hückel desenvolveram uma teoria completa para soluções iônicas reais, levando em conta que os íons não são partículas isoladas. Eles interagem, atraem-se, repelem-se, formam uma nuvem iônica ao redor de cada um. A teoria de Debye e Hückel explicou com precisão matemática o comportamento de eletrólitos fortes em concentrações moderadas, algo que Arrhenius e Ostwald não haviam conseguido. Então, afinal, o que é um íon? É um átomo ou molécula que perdeu ou ganhou elétrons, adquirindo carga elétrica. Existem 2 tipos de íons eles são. Cations são íons positivos que perderam elétrons. E ânions são íons negativos que ganharam elétrons extras. Íons podem se formar de várias maneiras. Dissolução em água. Compostos iônicos, como o sal de cozinha, já são formados por íons em estrutura cristalina. A água apenas separa esses íons. Ionização por radiação. Raios-X ultravioleta ou partículas energéticas podem arrancar elétrons de átomos neutros. Ionização térmica. Em temperaturas altíssimas, como no Sol ou numa chama, átomos perdem elétrons espontaneamente. Reações químicas. Ácidos doando prótons, bases recebendo.
metais transferindo elétrons para não metais. Mas a história dos íons não é apenas uma história de química. É uma história sobre como a ciência realmente funciona. Não foi um único gênio solitário. Foi uma construção coletiva, ao longo de mais de um século por diversos cientistas. Cada um respondeu uma parte do quebra-cabeça. E juntos, construíram um dos pilares fundamentais da química moderna. E talvez a lição mais importante seja esta: ciência não é feita apenas de momentos eureka e gênios incompreendidos que triunfam. É feita de persistência, colaboração e coragem para defender uma ideia quando os dados apontam numa direção, mesmo que todos ao redor digam que você está enganado. Svante Arrhenius poderia ter desistido quando seus professores rejeitaram sua tese, mas não desistiu e mudou o mundo. Hoje, quando você usa seu celular, cuja bateria funciona por fluxos iônicos, quando toma um remédio formulado para o pH certo do seu sangue, quando seu coração bate, controlado por canais iônicos nas células do seu marca-passo natural, você está dependendo de uma descoberta que quase foi jogada no lixo por uma banca examinadora em 1884. Essa é a história real de como descobrimos os íons. Ela nos lembra que as maiores revoluções científicas não nascem prontas. São construídas pacientemente, tijolo por tijolo, por muitas mentes brilhantes, cada uma contribuindo com sua parte para o edifício do conhecimento humano.